minutos. Depois de muita resistência, o presidente Jair Bolsonaro finalmente apresentou ao STF exames de teste para o coronavírus. Luciana Verdolim. Olha, o Supremo Tribunal Federal divulgou os 3 exames apresentados pelo presidente Jair Bolsonaro que deram negativo para a Covid-19. O presidente já havia anunciado que havia testado negativo, mas se negava a apresentar os registros, alegando que tinha direito à privacidade. A Advocacia-Geral da União recorreu de várias determinações de apresentar os exames. No material entregue ao ministro Ricardo Lewandowski, o presidente usa 2 codinomes, Ayrton Guedes e Rafael Augusto Alves da Costa Ferraz. O primeiro exame foi feito no dia 12 de março, em nome de Ayrton Guedes. O segundo exame foi feito no dia 17 de março, em nome de Rafael Augusto da Costa Ferraz. E o terceiro exame foi feito um dia depois, no dia 18 de março, sendo identificado apenas como paciente 05. Todos os testes realizados foram o chamado molecular, que detecta a presença do vírus mesmo sem a necessidade de sintomas, e é o que tem hoje maior eficiência no país. Em todos os exames, o presidente Jair Bolsonaro utilizou os números de identidade CPF verdadeiros. O processo chegou ao Supremo Tribunal Federal depois do presidente do STJ ter derrubado decisões do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que deu prazo para que o presidente apresentasse os exames médicos. O último balanço do Ministério da Saúde mostra que nós já temos no país 188.974 casos confirmados de coronavírus, com 13.149 mortes em todo o país. Nas últimas 24 horas foram confirmados 11.385 novos casos e 749 novas mortes, que não necessariamente aconteceram ontem. O governo admite que existe a expectativa de aumento dos casos, não só por conta do avanço da doença, mas também porque existem um grande número de exames que ainda não tiveram os seus resultados computados. Só para se ter uma ideia, mais de 2.000 mortes ainda estão em investigação. Diante do avanço do coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a utilização da cloroquina. Ele admite que ainda não há comprovação da eficácia do medicamento, mas que se existe a possibilidade do tratamento dar certo, ele precisa ser utilizado. O presidente reclama também da orientação para o SUS, para o Sistema Único de Saúde, que é a utilização em ambiente controlado e em pacientes graves. Ele disse que pretende conversar com o ministro da Saúde, Nelson Taixe, sobre o assunto e minimizou o fato do ministro estar defendendo medidas de isolamento até mais rigorosas e a utilização da cloroquina, como recomenda o Conselho Federal de Medicina. Esse caso não é eu gostar ou não do ministro Taixe, tá? É o que está acontecendo. Nós estamos tendo aí centenas de mortes por dia. Se existe uma possibilidade de diminuir esse número com a cloroquina, por que não usá-la? Alguns falam, pode ser para ser. Eu falo, pode ser, a gente não sabe. Mas pode não ser também, a gente não pode daqui a 2 anos falar, se tivesse usado a cloroquina lá atrás, teríamos salvo milhares de pessoas. Ontem o Ministério da Saúde apresentaria o chamado detalhamento da estratégia de gestão de risco da Covid-19 para orientar estados e municípios na tomada de decisões em torno das medidas de isolamento ou flexibilização. O anúncio foi adiado por falta de consenso entre os entes federados. Mas, de acordo com o Ministério da Saúde, desde o último sábado, a estratégia tem sido debatida com os conselhos dos secretários de saúde estaduais e municipais. Diante da falta de acordo e da complexidade de organização de orientações para um país continental, observando-se as diversas realidades locais e cenários diferenciados em relação ao coronavírus, a discussão será aprofundada. Os secretários de saúde querem adiar por tempo indeterminado essa discussão. Diante do aumento do número de mortes, eles afirmam que não é hora de se discutir medidas de flexibilização do isolamento. Ainda mais agora que o presidente Jair Bolsonaro tem voltado a defender o chamado isolamento vertical, que prevê ações apenas para o chamado grupo de risco.
O presidente tem dito também que considera que o pior da doença já passou. De Brasília, Luciana Verdolim.